Tenhamos um excelente dia e estamos aqui para seguir o nosso estudo, o nosso devocional. Hoje, capítulos 30 a 31 do livro de Jó. Então já pega aí sua Bíblia e vamos meditar nesse estudo, tomar uma porção aqui abundante da palavra do Senhor para edificar nossas vidas. Vamos aqui a cabeça. Que lindo, né? Como é edificante esse estudo do livro de Jó. Cada lição é uma reflexão muito profunda mesmo. Exige que a gente tome esse momento exatamente para concentrar nele, para que a gente possa ter essas revelações. Aguardando aqui na cabeça, lembrando. Aqui. Deu certo aí, mais um convite. Bom dia. Bom Tudo bem, Leia? dia! Feliz em estarmos aqui mais esse dia, né? Que o Mas, Senhor preparou. E que mensagem é de hoje, hein? uhum, Muito edificante. conta, Obrigada. conta esses dias, né? Para quem gosta. Verdade. Oi, Luan. Aí, Bem-vinda. cheguei! Oi, loira! Bom dia, princesas de papai! Bom Bom dia. dia, minha irmã. Que bom estarmos à mesa aqui juntas, compartilhando. Feliz e muito grata pelo dispor de vocês. Amém. A gratidão é toda nossa, né? De estar aqui não entregando, mas aprendendo um pouquinho mais. A gente sempre recebe, né, essa porção como edificante. Então vamos consagrar esse momento para que a gente consiga, né, realmente que Deus, o Espírito Santo, porque quando a gente está aqui, a gente concentra, a gente entra numa egrégora, né, uma energia tão potente, assim, que vem muita revelação, apesar da gente preparar e tudo, mas é muito surreal como Deus age, assim, nesse dois ou mais em meu nome ali eu estarei. Então, é realmente Deus que nos capacita, é Deus que nos dá total discernimento e é lindo viver essa experiência, né? Eu creio que seja da mesma forma com vocês, que a gente estuda, medita, mas quando chega aqui nesse momento, a gente tem muita revelação, muito direcionamento do Espírito Santo, né? Então, Não, na verdade, quando a gente está aqui, o que a gente menos fala é o que a gente estudou. é verdade, é lindo o agir de Deus. Vamos concentrar, né? Exatamente se colocar aqui presente nesse momento, né? Porque é total para Deus, né? Que a gente consiga realmente estar presente, esvaziar dessas questões, né? Que todas nós temos da nossa alma. Então, respirar fundo, se colocar no momento presente. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, pela dádiva de vida, pela dádiva de saúde. Nós te agradecemos por nos fortalecer em cada momento, Senhor, em meio às celebrações, em meio às aflições. Obrigada por se fazer presente, por nos capacitar. Nós consagramos a Ti tudo o que somos, o que fazemos e o que temos, que seja para Te glorificar, Senhor, que esteja alinhada com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos direciona, Senhor, em cada passo desse caminho, Senhor, pois nós sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores e essa certeza nós colocamos profundamente no nosso coração, superando os obstáculos, vencendo as aflições, todas as nossas questões, das mais simples às mais complexas, Senhor, entregamos tudo a Ti, porque somente em Ti nós colocamos a nossa confiança e nós cremos e somos mais que vencedores. Consagramos esse momento, esse dia, hoje, agora e para sempre, Senhor. Se faz presente conosco em cada instante.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Capítulo 30 do livro de Jó. Aqui faz, né, uma referência à impotência de Jó. Então ele já começa aqui nesses primeiros versículos, né? Ele já diz: mas agora eis que zombam de mim os de menor idade do que eu. Então aqueles a cujos pais eu rejeitei e não os considereis entre os cães de meu rebanho. Que valor teria para mim a força de suas mãos? Desaparecerá de sobre eles todo o vigor, arremeterá contra eles com violência, como ladrão no vigor de seus pés, a fim de assentar nas cavernas da terra e pedra. Então, ele fala, no versículo 9, ele chega e diz: agora cheguei a ser para eles motivo de escárnio. Eu me converti em objeto de assombro para eles. Né? Então, aqui ele fala que começam a rir, né, dele. E a gente vê que no mundo de hoje, a gente vê realmente isso, né? Pessoas que riem, ou que muitas vezes celebram a tragédia do outro. Né? A mídia também influencia isso, a gente vê programas, situações que colocam ali situações reais e levam inconscientemente a pessoa a rir, né? Ser um momento de escárnio. Mas quando a gente se coloca em empatia, nossa, se fosse eu nesse lugar, não venha ser engraçado, né? Tanto nessa época como hoje, né? A desgraça, a tristeza, ela a sociedade ela exalta isso. Os programas que têm maior audiência são realmente os programas que disseminam a tristeza do outro, a desgraça do outro. Você, com certeza vocês também, eu, por exemplo, eu não assisto mais televisão, mas quando passo por algum lugar que tem algum programa, geralmente, eu até brinco, né? Se torcer essa televisão, sai sangue. Por quê? Porque é o que dá ibope, é o que dá audiência. E, infelizmente, aí algumas pessoas falam, ah, mas eu não tenho culpa porque está passando na televisão. Mas você tem a responsabilidade de estar assistindo. Mais para frente, a gente vai ver, né, sobre a questão de onde nós estamos colocando nossos olhos. Então, a responsabilidade é, acima de tudo, nossa, porque se a gente quer coisas diferentes, tem que começar por nós, né? E é isso. A gente vê também que essas pessoas que ficavam, talvez, Tá cortando. a gente vê que essas pessoas que ficavam zombando de Jó, elas eram pessoas de coração duro, que a gente já vê lá atrás, né? Quando a gente tá lendo o livro. Eram pessoas que realmente já eram, não viviam no meio na comunhão de Jó, porque eram pessoas realmente de coração duro. E ele não trazia essas pessoas para perto dele, né? Então, Sim, é aquela coisa, se a gente tiver atento aos sinais, a gente sabe, não é? verdade. Como aqui essas pessoas elas estão totalmente sendo usadas pelo lado ruim espiritual, porque a gente também vai ver, né, na sequência do estudo, que elas aí são 100% usadas pelo coração duro que elas têm, são 100% usadas pelo lado ruim para atingir Jó. E como a Isa falou, a nossa irmã falou aí, né? Quando a gente usa de empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê que não tem graça nenhuma, né? Aqueles que poderiam nesse momento se colocar no lugar de Jó, ou então hoje nós, quando nós temos um irmão em sofrimento, seja qual for, gente, do menor ao maior, porque não tem sofrimento pequeno e sofrimento grande, porque você não pode compensar aquilo que está no coração do seu irmão. Para nós pode ser pequeno, mas para ele pode ser gigante. Então, que nós tenhamos esse olhar, né, essa empatia, esse amor que realmente a gente precisa dispor com o nosso próximo. É bem isso, isso, é válido, né? Afinal, a transformação que a gente deseja, ela tem que começar em nós mesmas, né? E a gente vê que se a gente se deixar levar,
sem ter esse domínio, sem ter esse controle, a sociedade ela vai treinando a sua mentalidade para isso, para achar isso super normal. Você vê uma pessoa em situação ali e não fazer nada, porque é algo que é normal você ver e oferecer uma ajuda. Você vê algo e sentir-se assim, nossa, como essa pessoa deve estar sofrendo. Mas aí você vê isso inconscientemente ali no seu momento de lazer em casa e vai ficando inconsciente. Ah, isso aí é super normal. Mas quem se coloca no momento de empatia, muitas vezes não vai rir, mas assim, a alienação é tão grande que a gente até vê que não é engraçado, mas as pessoas terminam que quando encerra, ele vai, mostra e direciona no rosto das pessoas, estão rindo sem querer, ou seja, já é um treinamento. Eu não quero rir dessa situação, mas aí eu tenho que rir. Isso já é uma informação inconsciente, né, para nossa Sim. mente. E quando a gente se coloca no lugar de empatia, diz, nossa, mas isso é tão normal. Como que essa pessoa ficou após isso? Porque só mostra lá o tombo, a tragédia e fica por isso mesmo. Não mostrou quem foi que prestou socorro, como que a pessoa se recuperou ou não. E aí, quando a gente se coloca na empatia, fica aquele incômodo. Nossa, mas como assim? Se tivesse sido comigo, eu teria... Então, a gente tem que ter realmente muita essa consciência de se colocar no lugar do outro, porque certamente não gostaríamos de estar ali, né? E Jó fala isso, assim, no versículo 10, ele diz assim, ó, desprezaram-me e se distanciam de mim, não se privam de cuspir na minha face. Então, é exatamente isso que a gente faz quando se coloca no lugar, né, do outro. Nossa, se fosse comigo, eu iria gostar que alguém visse eu numa situação difícil e só risse? Não, certamente a gente, né, teria ali aquele, nossa, se solidarizar, ir lá e dar a mão, um apoio. Né? E Igualmente a gente está vivendo um caso atual de pessoas que tinham ali tudo e de repente se veem sem nada, né? Sem a casa, devido às enchentes, né? Em Pernambuco, né, Déia? teve. Então, que está mais próximo. A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E nessa situação de Jó, a gente vê muito isso no nosso dia a dia. As pessoas bem-sucedidas, quando elas caem e quebram, o que é que a gente mais escuta? O que é que a gente mais escuta? O estigma impõe isso, né? Que as pessoas têm muito raiva de quem é rico. É, porque era isso é bem. Mas É ninguém um se estigma. ninguém se coloca assim numa. Ninguém, eu tô falando generalizando, né? A gente entende aqui o tom do ninguém. Mas a grande maioria não se compadece. Então, assim, se colocando na situação de Jó era um homem dotado não só de valores, mas de bens materiais, né? Jó Sim. era o homem rico daquela cidade ali, daquela província, e é pessoas falaram dele, ficaram tendo essas atitudes repudiantes, eram justamente as pessoas que a gente vê que de hoje, as pessoas Sim. dia a dia, É totalmente atual. de coração duro, coitados, né? Cheios de bloqueio. Mas. E com relação a essa questão, né? Aqui, a gente. Estamos passando uma grande lição também, porque minha família foi atingida, minha mãe perdeu 100% das coisas dela, minha irmã quase 100%. Então, assim, aí a gente vê que existe muita gente boa na humanidade. Mas é muita mesmo, assim, eu me surpreendo, sabe? Porque eu ainda vejo tanta coisa ruim acontecendo, coisas assim, próximas com atitudes ruins, que a gente termina, né, acreditando que tem muita gente ruim ainda para ser mudada, para ser. Mas quando acontece uma coisa numa escala dessa, numa gravidade dessa, a gente vê que tem muita gente da boa. Agora, com cada um com o seu jeito, com sua maneira de viver, com o seu jeito de viver, mas que tem muita gente boa, tem. Isso leva a gente, arremete a gente à nossa criação. Deus nos fez assim, né? Ele nos fez bons, fez cheio de... Então, uma hora dessa a gente vê o quanto que o amor move, o amor, porque muita gente se compadece, cheia de empatia, dando. É verdade. Infelizmente, a gente vê na hora trágica, que era bom a gente ver na hora boa também. Verdade.
Exatamente. A gente teve no começo do ano isso aqui no estado do Rio, né, com as desgraças em Petrópolis e Teresópolis, que também teve todo esse mover, né, e tudo mais. Mas aí você tocou num ponto que é super importante. Nós que estamos próximos, né, a gente consegue enxergar o mover, né, das pessoas de bem para se solidarizar, para prestar sua solidariedade, para ajudar, até mesmo nas orações, nas intercessões, né? Todo esse movimento que a gente faz. Só que o que acontece? É o que eu tinha falado. E o que sai nas mídias? Só sai a parte ruim, só sai a tragédia, só sai a desgraça. Então, por isso que quando você olha no todo, aparentemente tem mais pessoas ruins do que boas no mundo. Porque o bom não é divulgado. As coisas boas não são divulgadas. Por isso que isso é um dos pontos que a gente tem que trabalhar muito, que a gente tem que bater muito, que tem que ser uma das bandeiras que a gente tem que levantar. É levar o que é bom para o mundo, porque para levar o ruim, tá cheio aí. É porque num estado que as pessoas já estavam, ainda circulavam informações que ia ficar pior. Entendeu? Tal barragem ia estourar, que tal. Só para causar ainda mais pânico. Agora chegava a informar aquela coisa, né? Do boca a boca. Sim. Informação É verdade. além. Porque muita gente realmente se mobiliza, né, imediatamente para se dispor, tirar ali, recuperar, fazer a limpeza. Então a gente vê a importância desse mover, né? Pessoas se mobilizam em todos os aspectos e quando junta ali o poder da unidade, né? Pouquinho ali juntando, cada um unindo ali o seu melhor, faz um mover muito grande, né? Você vê que nesses casos rapidamente consegue mobilizar ali um centro de doação, consegue organizar ali um centro né, onde as pessoas podem realmente estar, porque o importante de fato é isso, né? É a vida, né? O bem mais precioso do qual a gente tem. Esse é um valor que bonito que a gente vê que são pessoas não é pessoas de órgãos que trabalham arriscando sua própria vida, entendeu? Arriscando sua própria vida, entrando numa correnteza, teve casos de barreira também, entrando ali, podendo o quê? Acontecer também de ficar, de se contaminar, de acontecer qualquer coisa. E aí foi um ponto importante que a Andrea falou, né? Por que não existe essa mobilização toda quando está tudo bem? Não é? Por que as pessoas ficam esperando das autoridades, ficam esperando de órgãos públicos quando elas poderiam fazer o mover? Quando o nosso mundo poderia ser um mundo melhor, nossa sociedade poderia ser muito melhor, porque nós temos dentro de nós essa vontade de fazer o bem, que ela chega a ser inconsciente. Igual você falou, e a pessoa entra e se arrisca. Por quê? Porque a força de fazer o bem, ela é tão grande dentro dela que ela não pensa, ela só faz. Só que, infelizmente, isso ainda em nós só desperta quando se está em alguma situação de calamidade ou de... É no ápice, né? A gente fala que conhece a pessoa realmente nos dois extremos, né? Quer conhecer uma pessoa, dá poder. Quer conhecer, de fato, uma pessoa, esteja ali nas pontas, no extremo, né? Porque diante de uma situação que você vê alguém que você ama, qual vai ser sua reação? Ou vai ser de ajudar ou vai ser de negligenciar, né? Porque você não tem escolha. Ou você vai lançar ali uma corda para tirar ela do abismo, ou você vai negligenciar. Então, é muito nesses extremos que a gente realmente se coloca ali à prova, né? A ponto de a gente mesmo se conhecer, assim. Porque é muito fácil, né? Como diz assim, até no capítulo mais seguinte a gente vai ver. Quem morreria ali pelos maus, né? Então, é muito fácil você estar aqui numa festa para ir lá e celebrar com aquela sua amiga, para estar ali no oba-oba. Mas e na hora de uma situação dessa que sobrevém, que é inesperada? Você vai fazer presente? Então, tem que ver realmente nos dois extremos, que a gente se conhece e que a gente dá a conhecer quem é de verdade, que é pela gente, que vai orar ou que vai interceder, mesmo à distância, né? A gente consegue ter
esse reconhecimento. Então, o poder do relacionamento, ele é muito forte para nos fortalecer nesse sentido, porque não é só a questão de ajudar aqui no recurso material, né, mas de se fazer presente, no apoio, né, independente da distância, de se fazer presente, fisicamente ou não, mas se mostrar presente, né? Isso é muito importante. Então, Jó aqui, ele fala realmente isso, ele mostra que ele referencia total aqui a sua importância, né? Ele fala no versículo 16, mas agora minha alma tem sido atribulada e me rodeio os dias do meu abatimento. Então, assim, é exatamente na alma, né? Nas nossas emoções, os nossos sentimentos, né? O que a gente pensa, isso que a gente está fazendo. É nesse maior situação que a gente fica ali se pensando e coloca Deus em questionamento, né? E aí, versículo 26, ele fala, quando eu esperava o bem, veio sobre mim o mal. Esperava luz, mas chegaram trevas. Minhas entranhas se comoveram e não estiveram tranquilas. Os dias de meu abatimento estão diante de mim. Eu caminhava desconsoladamente, sem entusiasmo, levantava-me na assembleia e chorava. Irmão, me converti dos chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele ficou enrugada e meus ossos se desarticularam pelo sufocante calor. Então, aqui a gente vê que é exatamente isso, né? Quando a gente está nos nossos maiores conflitos de alma, de emoção e sentimento, a gente se entristece. A vontade que tem é de se esconder, né? Aqui ele fala do avestruz, né? Porque o avestruz diante, ele enfia a cabeça mesmo ali no pó, né? Ele enfia a cabeça no buraco. Então, ele fala aqui dessa impotência dele, envergonhado, ou triste, ou questionando, querendo saber realmente o porquê dessa inquietação na alma. E todos nós temos esses momentos, né, de questionamento, de se confrontar consigo mesmo, assim. Então, é uma questão realmente da alma, né? E a gente se entristece. Nesse momento que a gente precisa de um amigo para chegar, para dar um apoio, uma palavra, porque a tristeza, ela nos leva a um definhamento, né? É um sentimento que ele, até como fala, fica sem entusiasmo, fica ali desolado, a gente quer ficar escondido no escuro, né? Ele fala exatamente isso, né? A tristeza que onde eu esperava a luz me veio treva. Porque imagina quando a pessoa está nesse momento, né, de tristeza, ela fala pelo jeito de se vestir, né? Uma roupa ali triste, ela fala pelo semblante, ela fala pelo olhar. Então a gente tem que ter sempre essa empatia. Porque muitas das vezes a pessoa não vai exatamente falar, mas se você tiver essa empatia, dá-se a perceber, né? Sem ela dizer uma palavra, a gente sabe que pode pegar esse amigo. É atento, conectado com a alma do outro. Não precisa o outro dizer nada. Nada. E até o treinamento intensivo. O outro pode até querer dizer outra coisa. Mas se você está conectado à alma dele, você sabe o que realmente ele está sentindo. Entendeu? Exato. Então, e às vezes não precisa você falar não, você só escuta. Porque é como aqui aconteceu com o Jó. A pessoa que está passando por um momento assim, ela fala coisas que ela não falaria se não tivesse, porque são questionamentos internos, não é? Como ele diz aqui, cadê? Onde é que ele diz? No 25, né? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não angustiou minha alma pelos necessitados. Assim, ele fazia isso e, no entanto, ele não está tendo. Isso é uma das coisas, né? E aí, só sabe realmente, por mais empatia que a gente tenha, só sabe realmente quem está passando. Só sabe realmente quem está passando. Eu digo assim, eu vejo essas coisas na televisão, eu vejo o que aconteceu, né, com a casa delas. Eu digo assim, eu vejo, mas assim, me comove, claro que me comove. Dói na minha alma, dói na minha alma. Mas é diferente ver minha mãe e minha irmã. É diferente. E olhe que não sou eu que estou passando, né? E a gente tá falando aqui, não tô falando nem de dor física, porque o de Jó foi generalizado, né? Teve a dor física, teve a dor. O dele foi no todo. Material, físico, emocional.
Um todo, exatamente. Eu não estou nem falando porque a vida delas, a saúde delas está preservada. Foi questões materiais e sentimentais, né? Então, imagine que está com tudo, passando tudo ao mesmo tempo. Então, você não precisa, nem esteja atento ao que a pessoa fala num momento assim. Nem esteja. Assim, tomando falar com se conecte na alma da pessoa. Se conecte com a alma da pessoa. Porque você vai ser realmente o que ela tá. Não vai ser preciso. Não precisa você valorizar. Na hora dessa pessoa fala o que quer e o que não quer. Né? É muito delicado mesmo, exatamente. Porque realmente não tem como, por mais que se coloque na empatia, não tem como sentir, porque ali tem anos de esforço, anos de dedicação, e aí a pessoa se vê numa. Claro que o que mais importa, o bem mais valioso que a gente tem é a nossa vida, Deus nos concede, né? Ele permite tudo novamente, mas naquele momento é situação difícil. José Adão, ele colocou, tá profunda a reflexão hoje. É bem real, né? Bem atual, então a gente toma como aprendizado e que sim, Deus está presente em cada situação, né? Então, nos dá essa confiança total. E para a gente fechar aqui, né? Eu acho que a Andrea expôs muito, muito bem aí essa situação, mas trazendo aqui para Jó, né? O engraçado que eu vi, engraçado não, né? Que não tem graça, mas o interessante nessa passagem é que ele estava sofrendo em todas as áreas, né? Como foi falado. O sofrimento na carne dele, o sofrimento no físico dele era imenso. Era assim, tanto que teve um momento aqui que ele falou: a própria noite penetra meus ossos. Você imagina como era doloroso, né? Ainda tinha toda a questão da humilhação, né, da rejeição e tudo mais. Mas o que ele mais questiona é o espiritual. É essa coisa das pessoas, de tudo que ele fez, né, de tudo que ele entregou, de igual você leu aí no 25, né? Ele chorava pelos que passavam necessidade, né? A alma dele se angustiava pelos aflitos e ele não recebeu isso de volta. Então era o que mais doía nele. E vocês podem ter certeza, é o que mais dói nas pessoas hoje. É quando elas estão passando por algum momento, por alguma necessidade, e elas esperam daqueles que, geralmente até os que estão próximos, que dizem ser amigos, né? E nessa hora eles não recebem. Então faz toda a diferença o nosso apoio, a nossa entrega às pessoas nos momentos de aflição e de angústia. É isso mesmo, bem válido, porque é muito delicado, né? Muito mesmo. Então, aqui no capítulo 31, a gente vê assim que Jó, ele vem em defesa, né, da sua integridade. E ele começa aqui no versículo 1, ele diz: fiz aliança com meus olhos, para não olhar uma donzela. Oi, príncipe, bom dia. Então, entendeu? Então, aqui a gente vê, ele vai dar um relato de várias circunstâncias, né? Onde ele fala isso, onde ele foi, né, ajudou as pessoas, onde ele, assim, ele sempre estava vigilante em todas as áreas da vida. Então, aqui, quando ele entra primeiro em defesa, ele vai nessa questão, né? Fiz uma aliança com meus olhos para não olhar uma donzela. Ele está falando, ele cumpriu o voto do matrimônio, né? Ele não tinha ali a esposa dele, então ele não buscava colocar os olhos dele em algo que pudesse o corromper, né? Então, é um ponto assim que ele enfatiza muito aqui, falando dessa sexualidade e da fidelidade, né? Coisas que aqui, colocando também a mídia, a gente sabe que a influência da mulher é algo muito grande na sociedade, né? A mídia, ela coloca ali a mulher, seja para vender de um parafuso a um carro, a uma venda de casa, usa a mulher nesse sentido. E termina aqui nos tornando também ali como se fosse um produto, né? Diante de tudo isso que a mídia oferece. E eu gosto muito também até do Augusto Cury, né? Que ele tem um livro que fala exatamente isso.
dessa ditadura da beleza, porque a mídia impõe, né? Então, muitas das vezes o homem coloca o olho na mídia, nessa TV, né? Van falou, a gente vai ver onde você está colocando os seus olhos. Então, coloca o olho naquela situação e aí ele quer buscar ali equiparar a mulher do qual ele tem com aquela que está na mídia. Sendo que essa ditadura da beleza, até aquela própria pessoa, ela olha para aquilo e ela não se reconhece, né? Dos atributos do Photoshop, do isso, daquilo, do aperfeiçoamento, que a pessoa fica até assim tão ditadura, ela fica naquela busca de tanto querer aquela perfeição, porque ela sabe que não é daquele jeito, mas o Photoshop a colocou naquele nível que se torna uma ditadura, a todo custo quer aquele padrão. E o marido olha às vezes e quer comparar a mulher que ele tem dentro de casa com aquele padrão que está lá na revista ou na TV, que não é real, e leva uma ditadura, né? E leva uma cobrança. Então tem que ter muito cuidado onde estão os nossos olhos de fato, né? O que a gente vai nos permitir ver, sentir. Porque tudo que a gente vê, a gente sente, a gente vai desejar. E aí você vai estar num desejo de alienação. A gente sabe que é muito grande hoje essa questão, né, de pornografias, de buscar realmente nesse sentido. É algo muito delicado para se falar, e a própria palavra diz, se você já pensar, já está cometendo ali, né, aquele pecado. Olá. E a intenção do inimigo a todo tempo era contaminar o coração de Jó, e Jó sempre guardando o coração dele, né? Porque, inclusive, nessas horas que ele diz, né, que ele se colocava, que ele se defendia do mal, ele se protegia do mal. E todo o tempo o que o inimigo queria era ganhar de Jó. E foi o que ele não conseguiu, porque por mais que Jó, todo o sofrimento dele, o coração dele não se contaminou. Uhum. O coração Exatamente. dado. E aí a gente tira isso como uma grande lição. Bem desafiadora. Mas humanamente impossível. Mas assim, a gente tem como guardar o nosso coração. A gente tem. A gente tem. A gente não é porque quando a gente se tem um momento de raiva, um momento que a gente fale algumas coisas, algumas palavras que não deveriam falar, isso não quer dizer que o coração da gente foi tomado, foi contaminado, de jeito nenhum. É muito mais profundo, vai muito mais além essa questão da gente guardar o coração da gente. Verdade. Essa é a minha oração. Dentre as coisas que eu oro ao Senhor, e esse é um pedido que sempre está nas minhas orações, que o Senhor guarde o meu coração, para que ele não caia, né, no erro, no caminho dos ímpios, e em todas as ciladas que o inimigo prepara para nós, né? Porque ele vem com um banquete muito bonito, muito bem apresentado. Então, que a gente tenha realmente todo um cuidado para que a gente não perca o nosso coração. E quando você falou sobre a questão da imagem, né? Das pessoas criarem um protótipo de beleza, né? De perfeição, é com isso que a gente viveu séculos e séculos criando o maior problema que nós temos na sociedade hoje, que são bloqueios de autoimagem e necessidade de aprovação. As pessoas hoje, principalmente as mulheres, né, elas têm esses problemas, né, que estão aí enraizados nela, justamente por causa disso, por causa de se colocar um estereótipo de beleza que não existe, porque, gente, como eu falo com meu filho, e hoje eu acho bonitinho ele falando, né, se você diz que eu sou feio, então você está falando que Deus é feio. Porque eu sou a imagem e semelhança dele. Como que eu sou feia? Tem como? Então não tem como uma pessoa ser menos ou mais do que o outro. São belezas diferentes, são individualidades. Quando a gente entende que nós somos únicos, individuais, seres criados à imagem e semelhança, a gente começa a tirar essas cascas, a tirar essas vendas, a jogar por terra tudo isso, né, que foi construído e que, infelizmente,
hoje atinge ainda aí, vamos botar uma média para mais, 90% da sociedade. É muito alto realmente esse nível de comparação, né? Porque assim, somos únicas, individuais, você não encontra outro igual a você. Né? É muito lindo, somos a perfeita ideia de Deus. Então, quando a gente toma isso, eu sou única e exclusiva. Deus me fez assim, por que que eu vou querer mudar, né, a minha boca? Imagina que um dos bloqueios assim para mim era a questão da boca, né? Que me falavam assim, nossa, tua boca é tão grande. Eu passei a minha vida inteira ouvindo isso, que boca grande, que boca grande. Então, assim, não tem nada a ver com o outro, sabe? Aí aquilo fica na nossa mente. Até o dia que eu fui desbloqueada, eu não usava um batom mais escuro, né? Eu tinha tanto problema nessa área da boca, porque assim, a mente, o que a gente ouve, ela é muito séria. Eu tive que usar aparelho, eu tinha constantes infecções aqui. Porque na minha mente foi colocado isso. E quantas pessoas têm que fala que tem um olhão e a pessoa fica com esse receio, que você tem a orelhona. Então, assim, isso é terrível. Gente, se Deus fez assim, eu vou querer melhorar, é válido, né? Cada um. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para o outro, porque gera um estigma, faz a pessoa barrar. Por muito tempo eu não falava, então, assim, eu falava e a pessoa não entendia porque eu falava muito para dentro. Então, é algo que a gente vai trabalhando e quando a gente descobre esse bloqueio, que é o inimigo agindo, porque ele age através de pessoas, assim como Deus age também através de pessoas. E eu digo, ei, tenho que dar um basta nisso, eu vou falar. Se Deus me colocou, eu vejo assim, eu ressignifiquei muito. Se eu tenho uma boca maior do que a população, né, do que diferente, é porque é para me falar mais. E hoje, quantas mulheres não gastam rios de dinheiro para ter uma boca grande? Botar um bocão. Nossa, é uma questão de estigma, mas isso a gente vê como pequeno e ri assim, mas isso é muito sério, é muito sério. Essa questão da autoimagem, a nossa próxima mentoria, que também em orientação vai ser referente a isso, né, Regina, vem trazer isso. Ela foi inclusive uma das mentoras também que me destravou nessa questão da imagem, porque se você está com a imagem bloqueada, você não vai ligar sua câmera, você não vai se apresentar, você não vai desenvolver bem o seu trabalho, por conta de algo que está inconsciente. Então, a gente tem que ter muito, buscar esse autoconhecimento. E quanto mais a gente busca a palavra, meditar na palavra, a gente vai nos autoconhecer e saber o que realmente está nos impedindo. E precisa de apoio, precisa de ajuda. Outra questão também que está me ajudando e está sendo desafiador esses meses é a nossa mentoria da área de saúde. Porque aparentemente parece ser fácil, mas tem me desafiado tanto no aspecto físico como emocional e me permitindo ir mais profundo em uma área que nem mesmo eu sabia. De dizer não, de resistir. Eita, isso eu não posso comer nesse momento. Não. E como o Van falou, vem em banquete. Quando você está numa área, quando você está focada, com força, foco e fé, parece que surge algo que antes nem haveria. Meu filho vai assim compartilhar. Antes ele não queria compartilhar os doces, as coisinhas dele, ele faz, mamãe, pega, pega por favor. Então é de situações pequenas. E aí a gente, não, tem que me manter aqui. E assim também é desse lado, onde eu vou colocar meus olhos? Se eu sei que eu não posso, eu tenho que me manter focada, porque isso vai nos disciplinar. Então aqui ele diz, eu tenho uma aliança com o meu casamento, eu tenho que manter a fidelidade nele. Por que eu vou colocar o olho em uma donzela? Então ele quer guardar, porque assim, os nossos olhos, eles são as janelas da alma. E o que eu vejo, eu sinto e eu desejo. E ninguém para uma pessoa determinada, uma pessoa que quer realizar um desejo. Então a gente tem que ter muito cuidado quais são os desejos, porque se eu vejo, eu vou sentir, eu vou desejar. E se eu desejar, eu vou em busca de trazer aquilo à realidade. Arrumar circunstâncias e situações. Então, muito cuidado com os olhos, porque eles são janela da alma. Muito cuidado com o que a gente vê. Então, eu estou trabalhando isso, eu estou falando nessa questão da área de saúde, que está me ensinando nessa área também emocional. Eu digo, nossa, eu não posso estar olhando para esse docinho, eu não posso estar olhando para essa determinada comida. Porque se os meus olhos veem, eu vou sentir aquele desejo. E se eu desejar muito e eu não tiver o meu domínio próprio, eu vou lá e tomo posse. E aí, detonei tudo. Então, é o dizer não, é o treinar a nossa mente, treinar o nosso olho para isso. E dar menor às maiores questões. Então, os olhos, eles são a janela da alma. E nossa alma é sentimento, desejo, emoção. Então, se a gente pode guardar o nosso coração, é exatamente tirando o olho de situações, né? Tem até um ditado que fala, é melhor entrar no reino do céu sem um olho, né? Sem uma mão, do que assim, porque onde você coloca o olho,
você vai tentar cair naquilo, né? A sua alma vai desejar e esse desejo, ele move o mundo, né? O desejo move o mundo. Perfeito. Fala daí, você ia falar. Não, ele pode se contaminar. Sim. Aonde a gente coloca os nossos olhos, a gente acaba colocando o nosso coração. Então, a gente tem que ter esse cuidado, realmente, porque é por onde vai entrar. Por isso que eu falo que eu não assisto mais televisão. A gente tem que ter cuidado com o que as nossas crianças estão vendo, com o que elas estão assistindo, quais os exemplos que elas estão tendo, porque tudo através do que a gente vê, né? Tá tudo ali. E outra coisa, é lógico que nós somos tentados. Ser tentado, ok, o inimigo vai tentar mesmo. Mas cabe a nós aceitar a tentação ou não. Quando a gente falar, quando você olhou, você já pecou. Por quê? Porque você não consegue, quando você não resiste à tentação, você cai no pecado, porque aí você deseja aquilo. Então, aí que está o diferencial. Tem gente que não entende o ser tentado do desejar. Você pode ser tentado, mas você não pode desejar aquilo. Então, quando você olha algo e começa a desejar, foi o que, né, você falou aí, você já coloca aqui. E quando você coloca aqui, para trazer a realidade, é isso aqui. Por isso que a gente faz processos de visualização, processos, né, que para poder trazer à mente inconsciente aquilo que a gente quer transformar no consciente e trazer a realidade. Então, a gente é muito, gente, é um processo que assim, que o nosso subconsciente faz assim, ó. Num estalar de dedos, quando você vê, você já caiu naquilo ali. Por isso, a prevenção, você tem que prevenir antes, ou seja, não deixar que seus olhos caiam naquilo ali. E uma forma da gente saber se a gente se contaminou ou quando é que as pessoas veem quem está contaminado. Embora o que a gente vê, o que a gente bota para dentro que vai nos contaminar, né? Que vai nos levar à ruína, é o que a gente bota para fora que diz se a gente está contaminado ou não. Sim. Por isso eu, Andrea, ainda não tenho esse domínio todo, essa sabedoria de olhar e deixar aquilo ali não penetrar. Eu prefiro evitar, entendeu? Mas eu acredito sim que tenha pessoas que vão ali, que olham, que sabe assim, tá ali até lidando com aquilo ali diretamente, mas não se contamine. Porque a gente percebe pelo que vai sair da pessoa, não é? A gente foi contaminado. Nós aqui, nós três, vamos dizer aqui, isoladamente, nós fomos contaminados. A gente está falando aqui, fazendo aqui algo que é porque a gente foi contaminado. A gente de fora veio para dentro, agora a gente está voltando para fora de novo. E é assim que vê quando a pessoa foi contaminada, né? Independente do que seja, bom ou ruim, é o que ela bota para fora que vai mostrar o que está dentro dela, o que ela deixou internalizar. O que a gente deixa internalizar, a gente bota para fora. É verdade. Compartilhou aqui nosso colega, ele disse assim: parece que nessa questão dos olhos, para nós homens, é mais desafiador, mas isso não é desculpa, não. Exatamente isso, ter essa consciência. Né, os argumentos, a situação, tudo ali ao mesmo tempo quer que justificar, quer explicar, mas não justifica, né? A pessoa tem que ter uma determinação. Eu quero dar aqui um breve testemunho em relação a essa mentoria que a gente está fazendo na área de saúde. Por muitas vezes, eu creio que muitos também de vocês já se dispuseram. Vou fazer uma nova rotina alimentar, vou me dispor, me comprometer com isso, e ali termina que a gente cai, e aí vai seguir a vida normal. Então, eu nunca me comprometi tanto como essa mentoria de saúde, né? Porque a gente vai pelo exemplo e exemplo. Eu digo, se eu quero, eu tenho que realmente me comprometer. Porque nas demais vezes eu me envolvi ali com dietas, com disciplina, ia na nutricionista, fazia acompanhamento 2, 3, 4 meses e aí eu desisti. Eu digo, agora eu tô
determinada, eu não vou me envolver com isso, eu vou me comprometer. E olha que eu tenho descoberto algo nessas 2 semanas, a qual eu estou fazendo, que eu disse, nossa, é muito desafiador. Isso eu estou falando na questão alimentar, mas ela pode ser usada na questão emocional, como o José Adão colocou aqui, né, de realmente na questão para o homem, a questão da sexualidade, né, de ver mulheres e de estar aí, porque a mídia impõe muito isso e usa nós mulheres, né, como um produto muitas vezes, então a maioria delas. Então eu me coloquei em um estado de abstinência. Eu nunca tinha passado por uma abstinência a ponto dessa que eu passei. Gente, isso me incomodava aqui tanto que eu digo, eu não vou cair, eu não vou fazer isso. E eu me vi chorando. Terminou aqui o devocional um dia e eu fiquei. E aquela vontade, sabe, saciava de comer doce, porque eu sou daquelas que eu comia sobremesa antes da refeição. E meu esposo sabe tanto disso que ele sempre passava, ele para mim, né? O homem ele quer sempre ali fazer o melhor para sua esposa e ele passava. Muitas vezes ele ia fazer uma entrega e ele passava numa doceria, algo legal ele trazia ali. E eu achava o máximo. É a forma dele expressar. E aí quando eu disse não, eu vou mudar isso em mim, é uma questão minha, decisão minha. Eu me vi em abstinência. E eu digo, isso é da mesma forma uma pessoa que se dispõe a sair do vício do cigarro. É da mesma forma uma pessoa que se dispõe a sair do vício de pornografia. Eu me coloquei na empatia total. Eu digo, gente, eu não acreditava que isso era tão difícil. Eu levava... E fala-se que o açúcar ele é mais viciante do que a própria cocaína. Eu digo, e tem pessoas que para sair do vício de cocaína é uma abstinência. E eu tô nessa abstinência por conta do açúcar, por conta de doce. E eu digo, eu vou me comprometer mais. E aí eu comecei a orar a Deus. Gente, eu chorava, que parecia assim... Eu digo, meu Deus, por algo que é legalizado. Imagina o sofrimento daquela pessoa que está em algo que a família está condenando. Então eu me coloquei num estado profundo de empatia e comecei a orar e a chorar. E eu digo, Senhor, eu coloco agora esse propósito em tuas mãos e eu vou cumprir. Gente, mas sabe quando eu senti? Foi a maior experiência que eu tive de jejum e oração. Porque eu entreguei a Deus naquele momento, eu chorando, e eu senti como se o fardo tivesse caído. Uau. E olha que eu coloco muita causa em oração e jejum, mas de abstinência, como eu me coloquei dessa vez aqui na mentoria de saúde, sabe? Que quando eu entreguei para Deus, que eu disse, que eu lancei com a palavra, eu digo, eu entrego, Senhor, em tuas mãos, eu não tô conseguindo sozinho, eu vou fazer, eu entrego aqui esse jejum e oração nessa causa. Me dá força para eu resistir, para eu cumprir esse propósito, porque eu vou transformar a minha vida a partir disso. E aí eu senti algo muito surreal de você ver o fardo desabando. E naquela hora eu tomei posse. Eu digo, em nome de Jesus, eu declaro vitória. Eu sou vencedora nessa questão. E aí eu me senti leve, levantei, tomei e saí. Tomei aqui, fui organizar, e fui lá para a empresa e começando a trabalhar. E numa leveza, olha, aquele fardo saiu assim. Então, o jejum e a oração, ele nos livra de qualquer abstinência, de todo e qualquer fardo. Isso, para mim, assim, eu vejo como um leve. E me colocando em empatia, eu imagino quanto seja difícil quem está no vício de pornografia, ou de vício de cocaína, ou de drogas, faça esse propósito. Se não é você, faça por quem você tem estar nessa questão, porque foi surreal a experiência que eu tive e realmente tome como vitória em nome de Jesus, porque foi uma experiência única assim, que eu tive, que foi muito surreal, de sentir, de ver o peso cair naquele imediato momento. E olha que eu nem tinha começado o jejum, eu entreguei só em palavra. E aí foi que me dá mais força e dizer, vou cumprir e continuar esse jejum e oração. Eu dispus ali só 7 dias. Eu coloquei, Senhor, eu coloco 1 semana. E antes de começar, caiu o fardo. Então é poderoso a oração e jejum. E assim, é o literalmente sair da força do nosso braço e entrar debaixo do favor do Pai. Porque quando a gente tenta fazer alguma coisa pela força do nosso braço, o peso é muito grande. Você exemplificou aí perfeitamente o que acontece. Por isso que é tão difícil quando as pessoas elas estão tentando sair de um vício ou de alguma coisa, porque elas, além de estarem tentando fazer aquilo ali na força do braço delas, porque geralmente elas não têm relacionamento e intimidade com o Senhor, elas ainda são julgadas pelas pessoas que estão à volta dela, elas não têm apoio, e então se torna muito pesado, se torna um fardo tão pesado que eles não conseguem, muitos não conseguem, recaem, e vão recaindo, até conseguir conquistar essa consciência de que sozinhos eles não conseguem. Não precisa da ajuda das pessoas, lógico, se tivesse,
ótimo, seria muito melhor. Mas quando você tem o favor do Pai, quando você realmente entrega a sua vida, entrega, no caso aí, né, em jejum e oração, e coloca nos pés do Senhor, olha, eu preciso me livrar disso, seja do açúcar, seja da pornografia, seja de um vício de qualquer droga, né? Seja álcool, cigarro, ou uma droga mais pesada. Gente, não tem, assim, vamos dizer assim, uma forma melhor de você passar por isso. Porque quando realmente você sai da força do seu braço e entra debaixo do favor do Senhor, é incrível como você ganha força, ganha leveza, ganha um respiro novo, né, para prosseguir. Foi uma experiência surreal, realmente, porque é isso. A gente deve ter apoio, né? Porque a gente se compromete, porque eu estou envolvida com uma orientação, né? A Nutri ali orientando, olha, é assim. Então, da mesma forma, para você sair de um vício, você precisa ter um apoio, né? Ter uma rede de apoio, pessoas que vão fazer uma desintoxicação. Estou fazendo a desintoxicação do açúcar, a desintoxicação do corpo, né? De comer produtos industrializados. Então, o nosso corpo está viciado com aquilo. E quando eu digo, a partir de agora eu me comprometo e não quero mais, isso é desafiador. E como o Van falou, sozinho, a luta é muito grande. Então, se eu tenho apoio de outras pessoas, vai se tornar mais leve. Mas quando eu entrego a Deus, a força vem surreal. E foi exatamente como eu senti, né? Porque eu tomei vitória. Naquele momento o fardo caiu, o que estava. Ou seja, todo aquele mal ele foi convertido em paz, em bem. Filha, eu estou te dando a força, porque você é capaz e você vai conseguir. Então, é algo que eu sinto de uma leveza, não foi emocional, foi assim, algo que veio ali do espiritual, então foi uma camada que desceu. Deus com a sua mão colocou, você entregou agora a mim, então agora você é vencedora nisso. E aí ele tirou da camada emocional e trouxe de posse ali para o corpo. E eu digo, com a palavra, o poder da palavra de declarar, né? Porque eu senti isso na minha alma, na emoção, eu senti aquele fardo cair. É algo que só o Espírito entende, né? A gente é até difícil a gente explicar mesmo como que visualizou, como que sentiu. Então, é entregar a Deus, porque quando a gente coloca nossa expectativa nele, não tem frustração. Mas se a gente colocar as forças da expectativa na gente, ou nas pessoas, porque às vezes a gente quer colocar a expectativa na pessoa e diz, aquela pessoa não foi capaz de fazer isso por mim. Então, a gente tem que colocar total em Deus, porque as pessoas elas estão para ajudar, né, Ivan? Eu acho que isso é um apoio, mas a decisão é unicamente sua de confessar com a sua boca, de estar declarando, eu vou conseguir, eu quero fazer isso, eu quero um renovo. Então, essa responsabilidade começa em mim. A transformação que eu quero, ela começa em mim. E isso é importante. A gente pode interceder pelo outro, a gente pode orar pelo outro. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, mas eu não posso tomar a decisão por você. Eu não posso tomar a atitude por você, ela tem que ser sua. Então, que a gente tenha essa consciência, né? Minha amada, cadê a André? Eu enviei aqui a solicitação, mas eu creio que foi a questão mesmo da internet. Enviar aqui novamente. Eu também vou ter que te abandonar. Pois tá, minha amada, muito grata por conta do horário. Então, aqui a gente tem a importância realmente, né, das causas sociais, porque a gente estando bem, também a gente vai estar bem para ajudar o próximo. E aqui no capítulo, né, seguinte, para encerrar, essa metáfora realmente das emoções, né? A gente tem que conter muito essa emoção, estar entregando todas as causas a Deus, porque quando Ele é conosco, realmente a gente é surpreendido e já declaramos, né, a vitória em nome do Senhor Jesus, porque é Ele que nos justifica, é Ele que nos dá a vitória. Então é isso. Você pode fazer a oração? E nossa vitória é para toda a honra e toda a glória dele, né? Quando a gente entende isso, a gente entendeu tudo. Não é sobre nós, é sobre ele. Verdade. Vamos lá, então. Senhor Deus, Pai amado, em toda a sua infinita bondade, sua infinita misericórdia, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia. Assim como essa manhã se levantou, também se levantou suas misericórdias sobre nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estudar, entender, compreender e tomar conhecimento da sua palavra. Que nós possamos nesse dia colocar cada coisinha que foi dita nos nossos corações. Que nós tomemos posse do entendimento, Senhor, da sabedoria que está nas suas palavras.
Que nós possamos também, Pai, ter um pouco mais de empatia com o nosso próximo, entender que a dor dele pode ser pequena para nós, mas a gente nunca sabe o tamanho do fardo que é para ele. Que nós possamos, Senhor, ter um olhar diferenciado sobre a vida dos nossos irmãos, que nós possamos ter um olhar diferenciado sobre a nossa vida e que, principalmente, nós possamos cuidar de onde os nossos olhares estão indo, que nós possamos ter cuidado de onde estamos colocando os nossos olhares, que nós possamos cada dia ter mais relacionamento e intimidade com Ti, Senhor, para que nós possamos estar cada dia mais próximos da sua glória, para que nós possamos cada dia entregar um pouco mais a sua palavra. Faça, Senhor, renovo todos os dias em nossas vidas. Eu declaro na vida das nossas irmãs, das mulheres internacionais, por esse trabalho lindo, maravilhoso que elas têm prestado, Senhor, de levar a Tua palavra aos quatro cantos do mundo. Quero declarar também sobre a vida de todos que aqui nos acompanham, de todos que estão aqui com a gente, que vão passar aqui depois, que não podem acompanhar neste momento, mas que entram depois, que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um, que o Espírito Santo de Deus se faça presente nas suas casas, nos seus lares, para que eles possam ser ponto de luz para iluminar as vidas por onde passar. Peço que fique conosco, nos amparando, nos protegendo, não só no dia de hoje, mas em todo o sempre. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Assim seja, amém. Sim, amada, ó, fique com Deus. Até a próxima, gente. Continua com ela aí. Beijo, beijo. Excelente dia. Tchau, tchau.